Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no meio da semana, né? Metade da semana, praticamente, né? Então vamos para a aula de ciências. Vamos continuar aí falando sobre o sistema solar, tá? Sobre, né, no capítulo 1. Nós vamos para a orientação geográfica pelo Sol, tá? Página 186. Observe a situação a seguir. Quando vamos a um local que não conhecemos, precisamos nos orientar para chegarmos ao destino que planejamos. Como vocês e seus familiares se orientam? Aí o rapazinho diz assim: o meu pai usa um aparelho chamado GPS. Aí a menina diz: geralmente usamos um mapa e pedimos informações a outras pessoas no caminho. Vocês sabiam que podemos nos orientar com base na observação da posição aparente do Sol no céu? Aí a menina: como isso é possível, professora? Podemos identificar os pontos cardeais pela observação da posição aparente do Sol no céu ao longo do dia. O braço direito de Jaqueline, a Jaqueline está aí, ó. Ela foi lá para fora da escola, né, para o pátio da escola, para poder fazer a experiência. O braço direito de Jaqueline está apontando para a direção em que o Sol surge no horizonte ao amanhecer. Essa é aproximadamente a direção leste. A direção oposta, apontada pelo braço esquerdo de Jaqueline, é a oeste. A direção à frente de Jaqueline é a norte e a direção atrás dela é a sul. Então, o Sol, ele nasce no leste, tá? Então, se o leste é o seu braço direito, certo? Então, dá para ir fazendo sua orientação. Ele pergunta aí, ó, primeira: de acordo com a situação apresentada, escreva V para as sentenças verdadeiras e F para falsas. Pausa o vídeo, responde rapidinho e volta. Tô só esperando a resposta não, né? Só quer moleza. Vamos lá. A biblioteca da escola está localizada na direção norte, né? É ou não? Vamos ver. Ela diz que a frente da Jaqueline é a norte. Então, se a biblioteca está na frente dela, então é o norte, verdadeiro. O banco da escola está localizado na direção norte. Falso, né? Está na sul, que está atrás dela, certo? As lixeiras da escola estão localizadas na direção oeste, verdadeiro. Se o Sol está no leste, a lixeira vai estar no oeste. Então fica verdadeiro, falso, verdadeiro. Dessa maneira, podemos determinar os pontos cardeais com base na observação da posição aparente do Sol no céu. Além disso, é possível determinar esses pontos utilizando instrumentos de orientação geográfica, como a bússola. É sobre esse assunto que vamos estudar a seguir. Então, como aprendemos em geografia, né, quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Certo? Então, vamos virar aí a página. Na 188, ele vai falar sobre a bússola como orientação, né? Júlia e seu pai foram acampar. Veja ao lado alguns objetos que eles levaram. Né? Levaram um cantil com a água, corda, lanterna, apito, o colchãozinho aí, né, para dormir, o saco de dormir. 2. Circule o objeto que Júlia e o pai podem usar para se orientar geograficamente durante o acampamento. Tá aí, né? A bússolazinha aí do lado. Esqueci de dizer a bússola, né, gente? Então, circulem aí a bússola, que é com a bússola que a gente se orienta quando está perdido. Ao responder a questão acima, você provavelmente identificou a bússola. Esse instrumento de orientação geográfica nos possibilita identificar as direções dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, bem como os pontos colaterais. Quais são os colaterais? Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste e sudeste. Então, ó, ele mostra aí a bússola, certo? Entre o norte e o leste está o nordeste, onde nossa região está, nordeste.
Entre o leste e o sul está o sudeste. Entre o noroeste, entre o norte e o oeste está o noroeste. E entre o sul e o oeste está o sudoeste. Então, tá aí a bússola bem bonitinha mostrando, né? A bússola é composta por uma agulha imantada com um destaque em uma de suas extremidades. Tá aí, ó, a partezinha verde, tá vendo? Tá até apontando para o noroeste, a partezinha verde. O funcionamento da bússola se baseia na influência do campo magnético da Terra sobre a agulha imantada. Como os polos magnéticos da Terra são próximos aos polos geográficos, quando a agulha se alinha com o campo magnético terrestre, ela indica aproximadamente a direção norte-sul geográfica. Então, se ela consegue mostrar o norte e o sul, o resto a gente consegue se orientar, né? Na página 189, orientações pelos astros por navegadores. Evidências indicam que a bússola foi desenvolvida pelos chineses. No entanto, ela foi introduzida na Europa pelos árabes, tornando-se um instrumento de orientação geográfica muito utilizado durante as viagens marítimas. Antes do desenvolvimento da bússola, os navegadores se orientavam por meio da observação dos astros, para saber em que direção estavam se deslocando e qual direção deveriam seguir para retornar ao local de partida. Os navegadores observavam a posição aparente do Sol, da Lua e das constelações do céu, por exemplo. Veja a seguir como eles se orientavam no período da noite. Então, ó, eles se orientavam pelas estrelas. No hemisfério norte, a orientação geográfica era feita pela observação da estrela polar ou Polaris. Ela é a estrela mais brilhante da constelação Ursa Menor e possibilita identificar a direção norte geográfica. Então, era bem mais difícil, né? Você olhar para uma estrela e saber que realmente aquela estrela é a estrela polar para você poder se orientar. Se você se enganasse, se perdia, né? E no hemisfério sul, a orientação era feita por meio da observação da constelação Cruzeiro do Sul. Essa constelação possibilita identificar a direção sul geográfica. Para quem sabia, né? Eu, pelo menos, me perder era rápido. Porque eu não consigo identificar essas estrelas, não. Vocês conseguem? Difícil, viu? Na página 190 e 191 é para vocês fazerem aí, ó, ciência na prática, tá? Vocês vão fazer aí essa experiência, ok? 190, 191 e 192. Para quem não tá indo para a escola, né, faz e posta a foto para mim. Para quem só faltou na aula de hoje, faz e me entrega no dia 17, que é a próxima aula de ciências, tá? Então, você tem a aula de hoje até a próxima aula de ciências para me entregar essa experiência, ok? Ou na escola, ou você manda pela foto, ok? A página 193 é a nossa atividadezinha. Então, pausa o vídeo, responde a atividade e volta para corrigir. Na primeira, nos desenhos abaixo, indica a posição correta da sombra projetada pela vareta de acordo com a posição aparente do Sol no céu. Então, se a minha varetinha está aqui, né, e o meu Sol está aqui na frente dela, então a minha coisa vai estar aqui, ó. Então, você vai fazer, porque não dá para me desenhar, né? Vamos desenhar aqui. Se o meu Sol está aqui de frente para ela, a minha sombra vai ficar assim, ó. Certo? Na situação 2, se o meu Sol tá de um lado, vamos desenhar o Sol aqui do mesmo lado da figura. Desse lado aqui, a minha sombra, ó, ela vai vir inclinadinha assim, ó. Certo? Então, vai ser, numa primeira situação, ela vai estar retinha com a vareta. E na situação 2, ela vai estar na diagonal pro lado oposto do Sol. Certo? Na questão 2, observe a imagem da estátua em homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade,
Ele nasceu em 1902 e faleceu em 1987, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Essa estatuazinha dele aí, ó, ele sentadinho no banco, que ele adorava ir para esse banco. Aí fizeram essa estatuazinha aí em homenagem a ele. A sombra da estátua permaneceu na mesma posição desde o momento em que o sol surgiu no horizonte até o momento em que a fotografia foi registrada? Não, né? Por que que não? Porque a sombra vai mudar de acordo com a posição do sol. Se o sol está de frente para ela, vai estar numa posição. Se o sol vai para o lado, vai estar em outra posição. Então, o sol muda com o passar das horas, certo? E com o movimento, se a sombra muda com o passar das horas, as horas vão passando, o sol vai mudando de posição, então muda a sombra, certo? Você vai escrever com as suas palavras, tá? Que o sol, não, porque a sombra muda de acordo com o movimento aparente do sol, certo? B, no período da noite, não há projeção de sombra da estátua, ou a sombra projetada na estátua permanece na mesma posição? Se está de noite, não tem sol. Se não tem sol, não tem sombra. Então, não há projeção de sombra na estátua. Primeiro quadradinho, tá? Fácil, né? Beijinhos e até a próxima aula.